A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui porque mais um dia o Senhor nos concedeu. Mais uma vez o seu amor e a sua misericórdia prevaleceu em nossas vidas. O Senhor quer falar ao meu e ao teu coração hoje. Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos ouvir, abrir a nossa mente, o nosso coração para a sua palavra? E a palavra de Deus hoje está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 48. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lá atirou. Feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. Amém? A história de Davi e de Golias é bem famosa. Todos conhecem a grande vitória de Davi. Davi, na verdade, só se tornou conhecido pelos homens após a sua vitória contra Golias. Mas Deus já conhecia Davi. O Espírito de Deus já estava em Davi. Davi já era rei muito antes do Golias. Já era um escolhido por Deus muito antes do Golias. Mas o que nós queremos falar hoje, o que Deus quer falar conosco hoje, é sobre a nossa fé. Porque a Bíblia diz aqui que Davi venceu com uma pedra, com uma funda. Golias era um gigante de 2,90 metros de altura. Davi era pequeno. Golias tinha armas, tinha escudo, tinha espadas, tinha experiência na guerra. Davi não tinha com ele nenhuma arma, nem tinha sequer uma armadura, um escudo para protegê-lo. Mas tinha uma coisa que Davi tinha e Golias não tinha. Era a aliança com Deus. Davi, quando chegou naquele acampamento, onde ali estava o exército de Israel, Davi chegou e logo disse assim: quem é este incircuncidado que está afrontando o exército do Deus vivo? Saul era o rei, Saul comandava o exército de Israel, mas Davi reconhecia que o seu verdadeiro rei, o seu verdadeiro comandante era Deus. Davi entendeu ali, Davi tinha o conhecimento e o discernimento do que estava acontecendo. Aquele que não tem aliança com Deus não pode ser vitorioso, não pode ter vitória sobre aquele que tem uma aliança com Deus. Davi tinha uma aliança com Deus. O exército de Israel tinha aliança com Deus. Apesar de estar seguindo o rei Saul, que era governado por si mesmo, pelas suas vontades, que era governado pelos seus sentimentos, pelos seus desejos. Mas Davi não. Davi era guiado pelo Espírito de Deus. Davi tinha fé em Deus. Davi tinha confiança de que Deus iria vencer aquela batalha. Por isso que quando Saul colocou nele capacete, armadura, a espada, ele tirou, ele falou: não, eu não estou acostumado com isso. Eu já tenho aqui o que eu preciso para vencer aquele Golias. Eu já tenho aqui todas as armas necessárias para vencer aquele gigante. Quando o gigante começou a rir de Davi, dizendo: tu pensa que eu sou o quê? Um cão para você vir com pedras? Para você vir com paus? E Davi, muito cheio da certeza de que ele poderia vencer, porque ele servia ao Deus e o Espírito de Deus estava com ele, ele disse: você vem a mim com armas, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. E foi no nome de Deus que Davi venceu aquele Golias. O mais interessante é que a Bíblia diz que quando Golias caminhava em direção a Davi, Davi se apressou para o ataque.
O que nós fazemos quando os gigantes se levantam diante de nós? Nós temos o hábito de corrermos, de nos recolhermos. Nós temos o hábito de parar diante do gigante. Pararmos e esperamos o ataque dele. Só que Davi tinha certeza de que ele tinha as armas certas para vencer. Por isso ele nem esperou o ataque, ele foi em direção ao gigante. Não se esconda dos gigantes, você tem a arma que você precisa para vencer os seus gigantes. Davi tinha o conhecimento de quem poderia vencer aquela guerra. Davi tinha um discernimento ali de que só os filhos de Deus é que vencem os gigantes. E Davi tinha fé de que Deus iria vencer aquela batalha. Davi não foi confiando nele mesmo. Porque Davi não disse, eu vou porque eu consigo vencer. Não, eu vou no nome do Deus vivo. E no nome do Deus vivo, eu vencerei esse gigante. Em nome de Deus, você também vencerá os seus gigantes. No nome de Deus, você também derrotará os seus gigantes. Sem usar espada. Sem usar escudos. Apenas com a tua fé. Apenas com isso que você tem na mão, com aquilo que você tem todos os dias. Com aquilo que você usa todos os dias, é com isso que você vence os seus gigantes. O Espírito de Deus está todos os dias contigo. O Espírito de Deus está todos os dias ao teu lado. É com isso que você tem que estar acostumado. É com isso que você tem que ter afinidade. Davi não tinha afinidade com armas, com espada naquele momento. Mas ele tinha afinidade com a sua fé, com o Espírito de Deus. Ele sabia o que ele já tinha passado. Ele já sabia as experiências que ele tinha vivido. E sabia que ele venceu o leão, que ele venceu o urso. Não porque ele era forte. Não porque ele era maior do que... Não. Ele sabia que ele tinha vencido aquilo. Porque Deus o teria feito vencer. E da mesma forma que Deus fez ele vencer aquele urso e aquele leão, o faria vencer também o seu gigante. Deus quer te fazer um vencedor. Deus quer que você seja um vencedor, porque Ele já te fez um vencedor. Agora Deus quer que você tome posse disso, assim como Davi tomou. Deus quer que você tome conhecimento disso, assim como Davi tomou. Deus quer que você tenha o discernimento disso, assim como Davi teve. Deus quer que você use a sua fé para destruir esse gigante. Deus não quer que você corra do gigante. Deus não quer que você se esconda dele. Porque Ele já te fez capaz para vencer. Ele já te capacitou e já te deu as armas certas para vencer todo e qualquer gigante que se levanta. Você não precisa ser grande. Você não precisa ter todos os conhecimentos do mundo. Você não precisa saber falar as maiores línguas. Você não precisa ter o conhecimento que um pastor, que um teólogo, que não sei... Não. O que você precisa é fé. Você não precisa de status para vencer um gigante. Você precisa de fé para vencer um gigante. Você não precisa de dinheiro para vencer o gigante. Você precisa de fé para vencer o gigante. Você não precisa de armas. Você não precisa de ninguém para vencer. Você precisa de fé para vencer. Porque aquilo que você precisa já está em você. O Espírito de Deus já está com você. Ele já sabe que você é capaz de vencer esse gigante, por isso esse gigante está em sua vida. Por isso esse gigante apareceu no seu caminho, porque Deus confia e sabe que você é capaz de vencer. Quantos soldados haviam ali? Mas apenas Davi venceu Golias. Havia outros soldados mais preparados. Mas por que o menor? Por que aquele que não tinha experiência com armas? Por que aquele que não tinha conhecimento de guerra foi que venceu Golias? Porque ele era o único que ali sabia o poder de Deus. Ele era o único que tinha o conhecimento de que Deus venceria aquela batalha. Ele foi o único que teve o discernimento que alguém que não tem aliança com Deus jamais pode vencer aquele que tem aliança com Deus. Ele foi o único que compreendeu o que ali estava acontecendo. Um exército inteiro temeu ao gigante. Mas o menor, o desprezível, aquele que ninguém acreditava, foi que venceu Golias.
não com estatura, não com armas, mas com fé e em nome de Deus. E com fé e em nome de Deus, você vencerá e derrotará os teus gigantes. Não fuja, não tenha medo. Você é capaz de vencer. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor Deus, para te louvar, para te bendizer e para te adorar. Pai, eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, agradecendo, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concedeu. Agradecendo, Senhor Deus, porque tu és em nossa vida. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria vinda de ti para compreendermos aquilo que o Senhor quer que façamos, para não, Senhor, nos amedrontar diante dos obstáculos, diante dos gigantes. Senhor, que teu Espírito se apodere de nós, assim como se apoderou de Davi e o fez vencedor naquela batalha. Pai, que nós possamos não fugir, mas enfrentar de frente, sabendo, tendo a certeza que venceremos, porque Tu és conosco, ó Pai. Nos fortaleça, ó Senhor, com o Teu Espírito. Nos encha, Senhor, de tal sabedoria, Senhor Jesus, que só Tu tens, ó Pai, que só Tu pode nos dar. Senhor, que a nossa fé nos faça enxergar que somos capazes sim, que somos vencedores sim, que venceremos qualquer batalha. Peço, ó Deus, em nome do teu Filho amado, que o teu Espírito penetre na vida dessas pessoas, que o teu Espírito enche cada uma delas de força, que aquele, Senhor, que se encontra diante dos gigantes, ó Pai, tenha a certeza que eles são capazes de vencer. Que o teu Espírito fortaleça, que o teu Espírito encha de coragem e sabedoria cada um de nós. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Não se esqueça, se inscreva no canal quem não é inscrito e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Seja você um condutor de bênçãos. Fiquem com Deus e até amanhã.